Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais, momentos difíceis que nosso estado tem atravessado, tem vivenciado, mas é importante também salientar a postura que tanto essa Câmara de Vereadores tem tomado, cada qual nas suas bases, nos seus anseios da população para tentar ajudar a solucionar os problemas da nossa cidade, mas é importante também a gente ressaltar o quanto o Poder Executivo tem também trabalhado junto com as forças de segurança da nossa cidade, Defesa Civil, Polícia Civil, Brigada Militar, Exército, enfim. É um cenário de guerra que nós estamos vivendo e nesse momento tão complexo, tão difícil, às vezes nos faltam até palavras que a gente possa aqui ressaltar, de dizer do quanto é importante os esforços de cada um dos senhores e senhoras neste tema tão importante, que é a defesa, neste momento agora, da vida. Restabelecer e proteger a vida dos nossos cidadãos. E após isso, a gente, depois desse momento de resguardar a vida das pessoas, a gente começar então a observar o tamanho dos estragos daquilo, vereadora Rose, que nós vamos ter que começar a realizar, a fazer para estabelecer, no mínimo, do mínimo, uma vida natural a estas pessoas que foram muito atingidas, principalmente aquelas que perderam tudo, principalmente aquelas que perderam suas casas, seus bens, e que de uma certa forma nem sabem como que elas vão de fato se restabelecer. Por isso que neste momento é tão importante que o governo federal possa trabalhar juntamente com o governador do estado, mas principalmente com os prefeitos das cidades mais atingidas, a flexibilização para que a gente tenha realmente um orçamento mínimo para que a gente comece a dar respostas. Mas eu quero aqui trazer também e agradecer a presidente da Codeca, Maria de Lourdes. No dia de ontem, o vereador Scal colocou aqui uma preocupação, e esta preocupação é importante, mas também era uma previsão que eles estavam tendo na situação que tinha um problema com as carretas ali, mas que no mesmo tempo que o senhor estava aqui na tribuna, a gente começou também a fazer a ligação para saber o que tinha ocorrido, e aí foi colocada aqui a situação que estava ali na Rota do Sol e problemas com os caminhões, as carretas, mas ontem mesmo, né, já começaram aqui, e gostaria de colocar, por gentileza, aqui o videozinho do início dos trabalhos para resolução. 8 de maio de 2024, 15 horas e 30 minutos. Trabalho na limpeza do resíduo com excedente do nosso transbordo. 2 máquinas trabalhando. 5 carretas puxando. E já o pessoal da variação a postos para que, porventura, voar algum papel, alguma coisa, para não prejudicar o meio ambiente. Carreta vazia já vai ser carregada. Aí já pode colocar já o próximo vídeo, por gentileza, que ontem à noite mesmo já estava pronto, hoje, mas eu quis colocar 9 de maio de 2024, aqui no transbordo São Jácomo. Bom dia, hoje 9 de maio de 2024, aqui no transbordo São Jácomo, agora é exatamente 9h12, transbordo todo limpo. Todo o resíduo que estava para fora já está dentro do pavilhão, já foi levado para o Rincão das Flores. Tudo ok aqui no transbordo.
Então, agradecer mais uma vez aí o Lima, né, nosso coordenador, enfim, a toda a equipe da Codeca que estão trabalhando incansavelmente. Nós sabemos que é tantas demandas, é tantas dificuldades que a gente enfrenta, mas nós também podemos aqui ressaltar o quanto a Codeca tem se esforçado para poder fazer um trabalho de entrega à nossa população. Nós temos muitos erros, muitos acertos, mas o que mais importante aqui ressaltar e eu quis trazer, vereador Scalco, e agradecer já de imediato, para mim concluir. Obrigado, vereador Fiuza. Que bom que resolveram, né? Eu notei que aquela carreta que estava passando ali é da Secretaria de Obras, que deve ter dado uma mão, porque realmente deve estar com problema. E também eu soube que foi locado uma carreta de Bento Gonçalves para ajudar no serviço, porque senão não iam dar conta e não ia com aquela chuvarada que deu no final da tarde de ontem, ia dar um passivo ambiental e um desastre ambiental gigante. Mas que bom que conseguiram resolver. Independente se pegaram carreta da Secretaria de Obras, se tiveram que colocar mais uma carreta, não sei por que valor, que foi emergencial, mas que bom que resolveram. O que importa é o meio ambiente. Porque deixar o lixo todo do jeito que estava, não dá. E com todo o respeito, tava a céu aberto realmente. O problema estava ali. Talvez se eu não tivesse vindo cobrar, ficasse um dia a mais, e aí com a chuvarada que deu no final do dia, ia dar realmente um problema gigante para Caxias e para a própria Codeca. Porque locaram caminhões sim ontem, tá? Não adianta fazer cara feia aqui dentro. Locaram o caminhão de Bento ontem e usaram o caminhão da Secretaria de Obras. Que bom que resolveram. Muito obrigado. Obrigado, vereador Scalco. Na verdade, já tinha uma programação e não foi por conta que o senhor veio aqui na tribuna fazer a denúncia ou pedir esclarecimento. Não foi por isso. Já tinha um cronograma, né? E aí só foi se utilizado daquele momento para fazer uma colocação, mas enfim, não vem ao caso. O que foi colocado é que já tinha essa previsão, já estava sendo resolvido de que forma iriam resolver esse problema, e a gente só quis trazer aqui a solução para também despreocupar o nobre vereador e a todos aqueles que também estariam preocupados com essa situação e principalmente a população. Só a parte, vereadora Tatiane. Obrigada, vereador Fiuza. Muito importante ressaltar que sim, né, já havia a necessidade e o conhecimento dessa situação e já estava encaminhado, né? E dizer também que a Codeca agora está fazendo um papel fundamental, que é o de recolhimento dos entulhos, do destelhamento, daquelas construções que foram totalmente atingidas, como aconteceu na situação de Galópolis, né? Então é uma companhia muito importante e a gente tem visto, né, recorrentemente essas tentativas, né, de desmerecer o trabalho da Codeca, da empresa, e que bom que a gente tem essa empresa, porque a gente tem visto em outros municípios que têm empresas privadas a quantidade de problemas que estão tendo, né? Obrigada, vereador. Só a parte, vereador Tenente Beck. Enfim, parabéns pelo que o senhor traz aí, nobre vereador e colega Fiuza. Né, de fato, já tinha previsão dessa retirada, visto que tinha sido uma situação excepcional no dia anterior a esse de ontem. Né, eu quero parabenizar o pessoal da SEMA, né, conversávamos bastante, eu e o vereador Lucas também, né, a respeito do fato. Né, tentamos até uma questão de declaração, não é declaração de líder, é acordo de líderes, né, para que viesse alguém também vir falar aqui, para que seja um técnico, né, mas não foi possível, que em dado momento oportuno aí a gente vai trazer até para explicar como tem funcionado os trabalhos. Mas só parabenizar então a nossa presidente da Codeca, o Lima, como sempre também um bom servidor, né, e sempre comprometido, o pessoal ali da SEMA, o Henrique também tem se disponibilizado sempre de um conhecimento gigantesco, né, técnico, e toda a equipe que cerca para que esse serviço seja bem feito para nossa Caxias do Sul. Era isso. Obrigado, vereador. E também, né, o Ramon, o pessoal ali da SEMA, a todos os servidores que têm trabalhado incansavelmente. Aqui é o nosso reconhecimento a todos os servidores, seja das autarquias, seja aqui do Poder Executivo, para que eles tenham trabalhado incansavelmente em prol de auxiliar Caxias do Sul. Então, qualquer dúvida, qualquer situação que algum vereador tiver a respeito de situações como essa, pode nos questionar, a gente está à disposição para poder
auxiliá-los. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.